Então está gravando. É... Dando continuidade ao nosso curso, a professora Célia, infelizmente, não conseguiu trazer essa aula dessa forma não presencial, o que é uma pena, porque ela é especialista, né, em citogenética clínica, mas é uma aula que eu tenho montada já há algum tempo, e é uma aula que é mais geral. Talvez a gente não traga todos os exemplos interessantes nesse momento, mas eu vou trazer os exemplos importantes para vocês entenderem. A professora Célia provavelmente vai entrar na aula de aconselhamento genético, então vamos aguardar para esse momento. Eu queria trazer então para vocês a parte de citogenética. Então a gente vai falar uma parte de citogenética mais geral e uma parte mais clínica aplicada a alguns exemplos conhecidos, tá bom? Então, por exemplo, dois tipos de variação possíveis em cromossomos principais, né, tratando de uma classificação mais ampla do que significa variação em cromossomos, são as numéricas, então cromossomos extras, cromossomos faltando, e estruturais, que são pedaços de cromossomos trocados com outros, perdidos parcialmente, né, ou invertidos, ou coisas do tipo. Então a gente consegue dividir nesse sentido. Então, alguns conceitos que a gente vai tratar hoje são os conceitos de euploidia, poliploidia e aneuploidia. Tá? Então, isso tem a ver com a contagem de cromossomos geral. O conceito de não disjunção cromossômica, que é um evento na divisão celular que tem consequências para exatamente esses tipos de configurações cromossômicas. Translocações recíprocas, então esse evento quando um cromossomo perde um pedaço, o outro perde outro pedaço e eles trocam, então esses pedaços eles são incorporados em cromossomos diferentes dos cromossomos originários. Rearranjos balanceados e não balanceados, tá? O balanceado pode ser substituído por equilibrado também. E as inversões. Tá? Então, por que estudar? Vocês devem ter notado, talvez, para quem usou o livro completo, que citogenética está bem no início do curso. Para quem já fez alguma outra graduação em área de saúde, muitas vezes a citogenética ela é dada como o início do curso de genética. Eu prefiro dividir o curso e começar a falar das partes mais conceituais, dos termos em genética, do padrão de herança, antes, e da citogenética no momento mais intermediário do curso, porque entender a relação entre a perda e ganho de grandes segmentos cromossômicos que contêm dezenas a centenas, até milhares de genes, faz um pouco mais de sentido. Mas do ponto de vista epidemiológico, é muito importante estudar a citogenética porque elas são muito comuns comparativamente com as doenças raras monogênicas, né? Elas são menos comuns do que as poligênicas multifatoriais, mas elas são mais comuns do que as monogênicas. Então, a gente está falando de 1% dos nativivos. Quem for fazer estágio de residência em ambulatório de pediatria, né, vai acabar se deparando muito com isso. Para gestações com mais de 35 anos, as alterações cromossômicas representam 2% dos casos. E aqui é um dado interessante que os abortos de primeiro trimestre de gestação, 50% têm alterações detectáveis em análise citogenética. Então, por que detectáveis? Né? Porque a gente vai falar isso na próxima aula de técnicas citogenéticas, técnicas moleculares, um pouquinho aqui também, sobre a extensão de uma alteração genética e como você consegue, a partir de um tipo de teste ou de outro tipo de teste, detectar ou não essa alteração. E aí a gente fala aqui
Abortos, em geral, você não submete a um teste molecular, você submete a um teste citogenético, que é suficiente para detectar 50% dos casos de aborto. 50% das causas de abortos no primeiro trimestre. Tá? Então, só lembrando aqui da nossa primeira aula, inclusive, que os cromossomos, eles são estruturas de complexos de DNA e proteínas, né? E aí existem vários tipos de proteínas cromossômicas importantes, né? No caso, as que formam o nucleossomo, que é essa estrutura aqui onde o DNA se enovela por 2 voltas, são as histonas, né? E você tem uma organização bem condensada dessa cromatina que no fim a gente chama de cromossomo. Mas o cromossomo, como a gente conhece visualmente, ele é um cromossomo de uma fase muito específica do ciclo celular, que é no meio da mitose. É o momento em que ele está mais enovelado. Não só isso, é o momento em que ele está duplicado. Então você tem aqui uma cromátise e outra cromátise, e elas são, em tese, uma cópia da outra. Tá? Então, quando a gente vê o cromossomo com os 2 braços curtos, os 2 braços longos, ele já está, na verdade, duplicado. Ou seja, você espera encontrar numa célula uma versão herdada do pai e uma versão herdada da mãe, né, que são os cromossomos homólogos, voltando lá atrás para o conceito que a gente revisou na primeira aula, sendo que esses cromossomos estão duplicados, ou seja, eles têm cromátides irmãs. Essa é uma cromátide irmã, essa é outra cromátide irmã. Entre elas, elas são cópias ou, assim, praticamente cópias, né? Elas são frutos de uma replicação. O outro homólogo, ele tem outra origem, a origem do outro parental, né? E ele também tem uma cópia uma da outra. Então você vê o cromossomo 1, por exemplo, com braços curtos e braços longos, um homólogo, outro homólogo. Quando você está vendo eles em duplicata, assim, são as cromátides irmãs que estão ligadas por uma região centromérica. Tudo bem? Muito bem. Por que eu falo que são quase cópias? Porque qualquer evento de replicação, absolutamente qualquer evento de replicação, pode incorrer um erro que seja um erro tanto de uma incorporação incorreta de um único nucleotídeo, né, provocando potencialmente aqueles tipos de mutação que são não sinônimas, intrônicas, exônicas, etc., ou um pareamento incorreto que pode provocar uma duplicação ou uma deleção, tá? Maiores, né, nesse caso. E aí, como a professora Maria falou bastante, uma ocorrência de uma mutação numa célula precursora de um gameta, né, então uma célula na gônada, que ela vai dar origem a um gameta, ela pode eventualmente entrar na população caso essa mutação seja no gameta que virá a ser bem-sucedido na fecundação. E aí vem toda aquela questão da população apresentar polimorfismos, né? Alterações diferentes. E aí tem todas as forças evolutivas que ela comentou, né? Por exemplo, a deriva pode acabar aniquilando aquela mutação nova muito rapidamente pelo mero acaso. A seleção natural ela pode aumentar a frequência, diminuir a frequência de uma alteração genética pelo efeito na adaptação daquele portador daquela alteração. Então, a gente começa a linkar aqui todos os conceitos aqui vistos até hoje. Tudo bem? Então, por exemplo, se a gente der um zoom aqui, um detalhe importante, né? Você tem essa fase mais condensada do cromossomo, você tem ela, a gente chama ela de uma fase mais heterocromática, ou seja, uma fase mais condensada. E você tem a fase mais aberta, né, do cromossomo, com menos enovelamento, que a gente chama de eucromatina. Entretanto, existem regiões dos cromossomos que eles, mesmo mais condensados, eles são
eles têm uma abertura um pouco maior do que as regiões mais condensadas. Então, você tem heterocromatina constitutiva, ou seja, são regiões que estão constantemente condensadas, e você tem a heterocromatina facultativa ou temporária, que é algumas regiões dos cromossomos que elas vão ficar mais condensadas só em determinada fase. Analogamente, você tem eucromatina também, mesmo nas fases mais condensadas do cromossomo. E existe uma pequena correlação, que não é muito forte, da atividade transcricional, a atividade de expressão gênica nas regiões que são mais ou menos condensadas. Regiões mais condensadas tendem a ter menos atividade transcricional, você tem uma cromatina mais fechada, menos suscetível à maquinaria transcricional, maquinaria de regulação gênica, e na eucromatina, ao contrário, você está com ela mais aberta, está mais exposta a interagir com a maquinaria de transcrição. Estou trazendo isso porque tem esse termo aqui, mas não é rígido isso, tá bom? Então você tem regiões que elas transitam entre eucromatina e heterocromatina a depender da fase da célula, da condição, do momento de diferenciação celular, por exemplo. Então tem regiões de heterocromatina totalmente específicas de um tipo celular e não de outros. Então a gente não pode falar de uma forma geral como um cromossomo, um sítio que é sempre heterocromático ou eucromático. Existem algumas regiões que são mais pobres em genes, né? Então, por exemplo, os centrômeros, eles são mais heterocromáticos na maioria das células do que outras regiões. Entenderam? Então, é um estado de determinadas regiões em um determinado momento da célula. Só que essa figura aqui, ela vem para tentar mostrar aquela questão da arquitetura, né? Arquitetura genômica. Então, você está olhando aqui um zoom de 10 vezes uma região, você está vendo 10% desse braço, nesse braço você tem 40 genes, se você der um zoom de 10 vezes, você está vendo 4 genes aqui, e se você der 1% do cromossomo, né, contendo 4 genes, esse deve ser um cromossomo pequeno, o 22. O 22 é pequeno, porque o cromossomo 1 tem 1000 genes. Então, se você olhar 1%, você ainda está vendo 10, 15, 20, 30 genes. Né? Existe um espaçamento entre os genes e algumas regiões com maior densidade gênica, outras regiões com menor densidade gênica. Olhando aqui especificamente um dos genes, você tem aquelas regiões todas que a gente falou, são as regiões exônicas, que vão ser mantidas no RNA mensageiro maduro, e as regiões intrônicas, que elas vão ser excisadas, elas vão ser retiradas ao amadurecimento do RNA mensageiro. Tá? E aí tem uma classificação baseada na morfologia desses cromossomos. Né? Então a gente fala no braço curto, como braço P, de petit, né, em francês, braço longo. A gente fala das cromátides irmãs, então isso daqui é uma cromátide, essa aqui é a cromátide irmã dela, são fruto de uma cópia, de uma replicação. Tá? As extremidades dos cromossomos a gente chama de telômeros. Aqui a região de constrição central a gente chama de centrômero. Na verdade, você tem um centrômero em cada cromátide irmã, eles interagem muito proximamente, é uma região de organização desse cromossomo. E aí você classifica de acordo com o tamanho relativo entre os braços. Então, se os braços eles têm um tamanho muito próximo um do outro, a gente chama eles de cromossomos metacêntricos, que são razoavelmente simétricos. Submetacêntricos, quando você tem uma diferença relativamente pequena, mas detectável em microscópio, entre o braço curto e o longo. Tá? E os cromossomos acrocêntricos, em que eles têm um braço curto muito curto, tá? Em geral com a segunda região mais densamente compactada, chamada de constrição secundária. Tá? E essa região lá, nas pontinhas dos acrocêntricos, elas são regiões chamadas de satélites, e, em geral, elas têm famílias gênicas de múltiplas cópias. Tá? Então, você tem ali... Lembra que a gente falou naquela primeira atividade do CFTR, que ele só tem uma cópia no genoma, no cromossomo 7? Existem alguns genes que eles têm múltiplas cópias.
e isso tem uma correlação direta com a própria quantidade de RNA produzido por esses genes. Nesse caso, muitos genes que são codificantes para o RNA ribossômico, então o ribossomo, né, que é aquela estrutura citosólica, com função de síntese de proteína, ela tem RNAs gigantes, e você tem uma necessidade de expressar esses genes de RNA ribossômico com bastante quantidade. Então existem grandes clusters, né, grandes regiões produtoras, né, desse RNA ribossômico, ou seja, um RNA que não vai ser traduzido em proteína, ele vai ter uma função própria de RNA, e em geral elas estão ali nessa região satélite desses cromossomos acrocêntricos. Então, existem alguns cromossomos acrocêntricos que são conhecidos por terem famílias de RNA ribossomal na sua região satélite. Muito bem. Como é que se estudam cromossomos humanos? Então, aqui já é um pouco da introdução às técnicas. A partir dos anos 50, então, se desenvolveu e se estabilizou, se validou uma técnica importante, né, que é a técnica do cariótipo, né, de você observar o cariótipo, a cariotipagem, que ela consiste no seguinte: então você você funciona, né, o paciente, o voluntário da pesquisa, com esse sangue periférico você tem acesso às células mononucleadas, né, a gente chama de PBMCs, Peripheral Blood Mononucleate Cells, e você consegue cultivá-las in vitro no laboratório. Você vai expandi-las, né? Então você vai crescer, elas estão sofrendo mitoses ali, né? Quando você adiciona um composto que ele é inibidor da formação do fuso mitótico, né? Então o fuso é aquela estrutura de citoesqueleto que é construída ali no meio do núcleo para você carrear os cromossomos para os dois polos, né, durante a divisão celular. Se você inibe aquele fuso, a etapa de divisão celular que essas células conseguem chegar e parar é a metáfase. Então você tem um excesso de células ao adicionar esse inibidor de fuso, principalmente colchicina. Você tem um excesso de células naquela sua população ali da cultura, com os cromossomos em maior condensação possível, que é no meio da metáfase. Tá? Quando você submete essa cultura a uma solução hipotônica, né, então as células elas vão inchar, elas se tornam túrgidas e elas podem romper a membrana nuclear, separando assim então os cromossomos. Ao romper, você tem esse espalhamento ali do conteúdo numa lâmina, e essa lâmina ela vai ser fixada. Quando você fixa na lâmina, você precisa agora retirar as proteínas para você observar diretamente o DNA. O DNA na sua última configuração ali condensado, né? E com isso, e para isso você usa tripsina. E aí aqui é uma parte interessante, que se você adicionar alguns corantes, eles vão ser absorvidos pelo cromossomo de maneira diferenciada. Então, você vai ter regiões que vão absorver mais, regiões que vão absorver menos. E o que é curioso é que as células metafásicas de sangue, elas têm um padrão de absorção e não absorção desses corantes. E esse padrão, a gente chama esse padrão de bandeamento. Lembra que eu falei que, dependendo do tipo celular e do momento, você tem razoável expectativa sobre um padrão de condensação e não condensação? Para as células sanguíneas é isso. E aí, esse bandeamento, né, ele vai ser sempre padrão. E aí isso é muito importante para vários motivos. Então, por exemplo, como é que eu diferencio um cromossomo do outro para poder juntá-los no cariótipo, né? Você tem, por exemplo, esse aqui é um homólogo desse aqui. Claramente ele tem uma absorção mais uniforme, né, do corante. Esses outros aqui, por exemplo, você pode procurar o par dele.
Tá? Inclusive, em sala de aula, às vezes a gente faz até esse exercício. A gente dá várias fotos de cariótipos bandeados e a gente pede, dá tesoura e cola e pede para montar. E era assim que era feito até os anos 90. Você tinha as lâminas com as células ali pingadas, né, depois de interrompida a formação do fuso e colocada a solução hipotônica. Você fazia isso para você montar e aí você observava se tinha alguma alteração. Então, por exemplo, aqui você tem duas bandas, aqui você consegue detectar duas bandas. Aqui você tem uma banda fina, você consegue detectar essa banda. Eventualmente, se você tem uma alteração cromossômica muito grande, você consegue já no cariótipo detectar essa alteração. Por exemplo, um cromossomo extra, né? Digamos que você tenha uma trissomia do 21, nesse momento você vê, só contando aqui os cromossomos. Tá? É só lembrando, né, que a gente espera encontrar sempre 22 pares de cromossomos autossômicos, né? Os 22 pares são os homólogos, então o 1 e seu homólogo, 2 e seu homólogo, 3 e seu homólogo, um veio do pai, outro veio da mãe, um veio do pai, outro veio da mãe, etc. Né? E um par de cromossomos sexuais. Ou seja, a gente tem até 24 tipos diferentes de cromossomos. Isso é importante para você tentar classificar aqui visualmente. Por que eu falei até os anos 90? Porque a partir dos anos 90, os computadores passaram a ser muito mais acessíveis e muito mais poderosos. E uma das consequências disso foi o desenvolvimento de softwares de reconhecimento de imagem que podem eventualmente observar uma imagem como essas e já buscar os padrões com um grau de certeza tão bom ou melhor até do que o olho humano. E aí, depois que o cariótipo é feito, você pode fazer um ideograma. O ideograma é uma representação, né, desse cariótipo para você observar essas bandas. Então, por exemplo, o cromossomo 1P, banda 3,1, tá? Deve ser essa banda aqui grande, por exemplo. Tá? Eu não sou a pessoa especializada em citogenética, mas quem bate o olho consegue identificar muito rapidamente essas bandas. Então, por exemplo, existe um padrão de banda G que é usado esse corante chamado GIMSA. Como eu falei, né, ele é aplicado depois da digestão parcial e ele cora mais as regiões ricas em AT, que via de regra são mais pobres em genes, via de regra são mais heterocromáticas. Mas como eu falei para vocês, isso não é uma lei. Tá? Você tem muita variabilidade, você tem genes expressos em regiões heterocromáticas, você tem genes silenciados em regiões eucromáticas. A banda R usa outro corante e ele tem um bandeamento reverso, então ele parece o inverso do G, da banda G. E ela, portanto, cora regiões que são mais ricas em CG. O que é uma região rica em AT? Que você tem muitas bases A, obviamente, ou muitas bases T, e obviamente o seu complemento é a base T ou a base A, né? Então, sempre que você tem muito A, você tem muito T, sempre que você tem muito C, você tem muito G por causa do pareamento. Tá? Por que você faria uma banda G e uma banda R? Com uma contraprova, né? Então, você está vendo o negativo um do outro. Muito bem. E essa figura a gente já falou, né? Sobre a importância de lembrar que quando você tem a divisão celular, a gente tem essa divisão dos homólogos e a divisão das cromátides irmãs em fases diferentes. Então, a meiose ela é uma divisão celular de duas fases. Então, você replica o DNA e divide duas vezes. Então, o conteúdo no final ele é haploide, tá bom? Diferentemente da mitose, que você replica para dividir. Então, o conteúdo ele é diploide, igual às células parentais. E você tem esse evento aqui de recombinação. Tá? E aí a recombinação é quando uma cromátide de um homólogo troca um pedaço com a cromátide do outro. Tudo bem? E essa recombinação é muito importante para aumentar a diversidade. Então agora você consegue levar um cromossomo com um pedaço do que era do avô e um pedaço do que era da avó, né? Que são os pais do pai aqui ou da mãe. Tá bom? Muito bem. Então, quais são as importâncias na medicina, né, na prática da medicina humana? Você
Identificar essas anormalidades dos cromossomos, né, que a gente chama de aberrações cromossômicas, é observar o que foge da média, o que foge da referência. Então, a gente sempre vai falar aqui sobre uma referência, tá? E a referência, ela não é a ausência de variação, ela é simplesmente a variação mais frequente. Você não tem ausência de variação. Todo mundo tem variação em relação ao outro. A questão é que existem variantes que são comuns e existem variantes que são raras. As comuns são aquelas que estão difundidas nas populações todas, ou em uma população só, mas em muitos indivíduos. E a variação rara é aquela que está nas linhagens das famílias e, às vezes, numa pessoa só, num indivíduo só. Então, parem para pensar sobre isso, né? Você tem pessoas que têm doenças genéticas que mais ninguém no mundo tem a mesma doença que ela, ou pelo menos outras pessoas podem ter a mesma doença, mas elas têm a mesma doença causada por mutações um pouco diferentes uma da outra. Entendem? Então, a gente fala aqui sobre variabilidade genética e a sua relação entre os indivíduos. Tá? As aplicações dos estudos de cromossomo, então, são as mesmas aplicações do estudo molecular. Então, a gente está preocupado em fechar um diagnóstico, a gente está preocupado em mapear os genes, né? Porque a variabilidade genética nos permite estudar a função dos genes. A gente só consegue dizer a função do gene porque tem pessoas que têm uma variante, tem pessoas que não têm e tem outras variantes. Muitos cânceres, né, muitos tumores, eles acabam desarranjando totalmente a citogenética normal desses portadores. Então, você tem toda uma linha de estudo de câncer citogenético. Diagnóstico pré-natal, então a detecção de alterações cromossômicas antes mesmo do nascimento. Então, existem exames específicos para isso. A amniocentese é um deles. E o diagnóstico pré-implantacional, que é ainda antes, né, do pré-natal, quando você tem um casal que está interessado em fazer uma fertilização in vitro e você pode eventualmente estudar os embriões formados em laboratório, né, por técnicas bem modernas. Tá? Quais são as indicações clínicas, então, do estudo citogenético? Primeiro, que a gente tem existe uma rotina. Então, você tem na clínica um determinado roteiro para se seguir, baseado em dados empíricos, né? Então, por exemplo, na pediatria, né, na neonatologia, você tem alguns fenótipos que vão apontar para uma possibilidade cromossômica de uma causalidade ali de uma doença genética. Tá? Então, por exemplo, qual que é a lógica geral? Quando você altera um cromossomo inteiro ou um pedaço do cromossomo, em geral você tem muitos sistemas que são alterados com isso, porque você tem múltiplos genes ali. É como eu falei naquele meu fluxograma geral, doenças cromossômicas são, por natureza, doenças poligênicas, porque você tem uma alteração grande de um número grande de genes naquele cromossomo. Então, você está olhando para hipóteses mais sindrômicas, ou seja, hipóteses de uma clínica que afete vários sistemas. Um dos principais são os problemas de atraso de desenvolvimento e atraso de crescimento. Então, para você ter um desenvolvimento físico e mental saudável, você tem que ter uma coordenação de muitos genes simultaneamente funcionando bem. Quando você tem uma perda cromossômica, você altera muitos desses sistemas. Como eu falei para você também, dismorfismos faciais e malformações. Então, a formação da face, né, todas as características da face, significa tamanho, proporções, estruturas, né, orelha, lábios, palato, nariz, etc., olhos, né? Você tem múltiplos genes ali atuando sobre isso. Então, quando você olha uma criança que nasce com dismorfismo facial, levar isso para um diagnóstico mais cromossômico, em geral, é um bom caminho para começo de conversa. Né? Pode até ser um gene só que desarranjou tudo, mas tem uma chance de ser múltiplos genes, e aí você tem uma hipótese cromossômica muito importante. A genitália ambígua, então, formação da genitália é algo muito importante, cromossômico,
inclusive cromossomos sexuais, né, que têm genes de diferenciação sexual, apontam para esse tipo de hipótese. Quando você tem um casal que apresenta abortos seriados, né, então acho que, na verdade, a gente fala esses dois conjuntos, então quem tem um filho e ele já nasce morto, ele morre com poucos dias depois do nascimento, ou mesmo problemas de fertilidade, abortos recorrentes, todos eles entram na mesma classe de hipótese, que é esse casal tem algum tipo de alteração cromossômica que está, na hora da formação dos gametas, está sempre levando isso, ou com muita frequência está levando isso adiante. Tá? Então, cânceres, né, como eu falei, você tem instabilidade genômica, então você tem muitos tumores que têm marcadores cromossômicos, né, ali alterados. Então, é muito importante você observar cromossomos. História familiar, evidentemente, volta para aquela questão, né, se você já tem casos na família de doenças cromossômicas, você precisa tomar esse cuidado. E as gestações em mulheres com mais de 35 anos, porque você tem um efeito ali de não disjunção, a gente vai falar mais sobre isso, um efeito razoável de não disjunção nessas gestações. Eu quero abrir um parênteses aqui importante, que é o seguinte: nos últimos anos, e isso vai ficar muito mais frequente nos próximos anos, e vocês provavelmente vão se deparar com isso, a idade masculina também, a idade do pai, tem sido muito importante, não tanto para alterações cromossômicas, um pouco, mas não tanto, mas principalmente para mutações novas, né? Então a gente falou sobre alterações de novo, mutações novas, mosaicismo gonadal, a gente vem falando sobre isso. O único motivo pelo qual a gente conhece antes, né, as gestações de mulheres mais de 35 e os problemas cromossômicos é por conta da técnica. As técnicas cromossômicas permitiam a gente ver essas alterações nas mulheres. As técnicas de sequenciamento agora permitem que a gente veja a taxa de mutação nova nos homens. Então, a idade masculina também tem um peso muito importante nesses erros de replicação, né, fazendo essas pequenas mutações novas, causadoras também de doenças. Então, se antes a gente falava sobre essa pressão na idade das mulheres para terem filhos, a pressão está entrando nos homens também, porque agora a gente sabe que parte das doenças são causadas por mutações novas e uma parte importante das mutações novas vem da idade paterna, tá bom? Então, essa é uma mudança de paradigma muito importante para a medicina que eu não poderia deixar de falar nesse momento para vocês. Então, a genética clássica trata muito a idade da mãe, a genética moderna começou a tratar a idade do pai também como um fator importante. Eu estou falando isso porque muitos de vocês vão acabar trabalhando em ambiente de reprodução assistida, em aconselhamento genético, talvez. Então é importante vocês saberem tudo isso. Então vamos entrar aqui em alterações numéricas. Eu acho que eu vou fazer uma pequena pausa só para a gente fazer vídeos mais curtos, pode ser? Acho que é uma boa. Eu vou parar de gravar aqui.